Agora vamos dar prosseguimento à segunda parte da aula de Zoologia 1 de invertebrados. Vamos começar falando sobre os anelídeos. Seus principais representantes são as minhocas, mas existem diversas espécies de seres vivos dentro deste filo, como por exemplo o minhocossu, também chamado de minhoca gigante, e que pode atingir mais de 3 metros de comprimento. A minhoca, como todos já conhecemos, as sanguessugas, que se alimentam de sangue animal ou humano para sobreviverem, os nereis, que possuem diversas cerdas que auxiliam em sua locomoção, e o tubifex. Eu sei, parece que ele é um matinho suspeito, mas não, ele é um ser vivo, ele é um anelídeo, ele está dentro do grupo dos invertebrados. Não é uma planta, um vegetal como ele aparenta. Aspectos gerais. Bom, eles possuem um corpo cilíndrico e segmentado com metâmeros. Esses metâmeros são anéis normalmente com cerdas, dependendo da espécie, que auxiliam tanto na locomoção dos anelídeos, conferindo aderência, e também auxilia na reprodução, que será abordado posteriormente. Possui uma simetria bilateral, aquela velha simetria que nós já mencionamos anteriormente, que se segmenta na porção mediana do corpo, aí tem uma simetria igual na porção direita e esquerda. Possui um sistema nervoso ganglionar, onde o sistema nervoso é espalhado por todo o corpo, células nervosas são espalhadas. Possui um sistema circulatório, sistema digestório completo, sempre frisando que tem boca e ânus. No caso, eles possuem outras estruturas, como moela, papo, esôfago, faringe, intestino. A moela auxilia muito na trituração, juntamente com o papo. E possuem uma respiração cutânea, através da pele, ou branquial, dependendo da espécie. Como vocês podem observar nessas duas imagens abaixo, demonstra a anatomia de uma minhoca, de uma forma resumida, com boca, ânus, os metâmeros, essa segmentação em metâmeros, o papo, o esôfago, a faringe, a moela, todos auxiliando na digestão, e o intestino. É um intestino maior, mais longo, principalmente devido ao formato desses animais. Existem 3 principais classificações dos anelídeos: os oligoquetos, os hirudíneos e os poliquetos. Os oligoquetos envolvem e englobam as minhocas comuns e o minhocossu, a minhoca gigante. Eles possuem poucas cerdas em seus corpos, são de vida livre, então não existem oligoquetos parasitas, e eles ocupam exclusivamente o ambiente terrestre. Já os hirudíneos englobam principalmente as sanguessugas. Elas possuem um corpo mais achatado do que os oligoquetos e eles não possuem cerdas, porque principalmente ocupam o ambiente aquático. São normalmente e basicamente exclusivamente de vida parasitária e possuem ventosas. Essas ventosas grudam no corpo dos vertebrados, porque eles se alimentam de sangue dos vertebrados, e existem uma quantidade enorme de lâminas, cerdas em suas bocas, na boca dos hirudíneos, que rasgam a pele, a superfície corporal dos vertebrados e injeta através da saliva um anestésico que encobre a presença dessas sanguessugas e permite que elas alimentem por um bom tempo nesses vertebrados, sem que os vertebrados percebam que as sanguessugas estão se alimentando deles. É uma tática muito vantajosa para que elas consigam se alimentar sem que seja retirada ou morta pelo vertebrado. E, por fim, os poliquetos, que englobam principalmente os nereis, que eles possuem cerdas abundantes e bem desenvolvidas por todo o seu corpo, que auxiliam numa locomoção mais desenvolvida, uma melhor locomoção. São exclusivamente de vida livre, não apresentam exemplos de poliquetos parasitas, ocupam o meio aquático, em sua maioria, e possuem parapódios. Esses parapódios, eles não são considerados pés, mas eles auxiliam muito e turbinam a locomoção dos poliquetos. E esses parapódios são encontrados na porção lateral do corpo desses animais. Como vocês podem observar na imagem ao lado, são exemplos de oligoquetos, hirudíneos e poliquetos. No oligoqueto há um número reduzido, mas existem cerdas.
Não há cerda nos hirudíneos e os poliquetos apresentam uma grande quantidade de cerdas. Essas cerdas auxiliam tanto na locomoção quanto na reprodução. Vamos abordar principalmente a reprodução dos oligoquetos, que são as minhocas, um dos principais representantes deste filo. As minhocas são hermafroditas, apresentando tanto óvulos quanto espermatozoides em um mesmo indivíduo, e ocorre uma fecundação cruzada. Enquanto estiver ocorrendo a fecundação entre duas minhocas, uma vai lançar espermatozoide na outra para que fecundem os óvulos uma da outra. Após a fecundação, vai ser formada uma estrutura semelhante a um casulo, a um ovo, que será, não é um ovo, mas é semelhante a um, que vai ser depositado no solo para que posteriormente esses ovos eclodam e desenvolvam novas minhocas. E é fundamental destacar que o fato deles serem depositados no solo e eclodirem por baixo da terra faz com que o solo que apresenta minhocas seja mais aerado, permita a penetração de raízes, o escoamento de água. Por isso que a gente fala que um solo com minhoca é mais fértil, é mais saudável. E elas desempenham um papel fundamental no ecossistema, principalmente por tornar o solo mais rico, mais nutrido, podemos dizer assim. Abaixo vocês podem observar um esquema da fecundação cruzada entre as minhocas, em que ocorre a troca de espermatozoide de uma minhoca com a outra. Elas possuem óvulos, né, porque são hermafroditas, e o espermatozoide de uma vai fecundar o óvulo de outra, vai ocorrer a fecundação, depois vai formar um casulo, semelhante a um ovo, que vai ser depositado no solo e vai eclodir, originando novas minhoquinhas. Agora abordaremos o filo dos moluscos. Existem diversos representantes dentro deste filo, principalmente que ocupam o ambiente aquático, mas também ocupam o ambiente terrestre úmido. Como vocês podem observar, o Lula molusco e o Gary, do famoso desenho animado Bob Esponja, são dois exemplos destes moluscos. O Lula molusco, mesmo que em seu nome esteja dizendo Lula, ele foi inspirado em um polvo, e o Gary em um caracol, um caramujo do mar. Vocês podem observar em vermelho uma lesma, que não apresenta concha proeminente, mariscos, que vivem no fundo do mar, ostras, que vivem também no fundo do mar e podem produzir a pérola, né, usada em confecção de colares e joias, um caramujo gigante e um outro polvo, que vocês vão ver mais para frente, que possui a capacidade de camuflagem e liberação de tinta para proteção. Aspectos gerais dos moluscos. Eles possuem simetria bilateral, aquela simetria que nós já falamos sobre que no meio mediano vai segmentar, vai fazer um corte e o lado direito e esquerdo vão ser simétricos. Possuem um sistema nervoso ganglionar, eles ainda não formam um cérebro, ainda é difuso, é espalhado pelo corpo, as células nervosas do animal. Possuem sistema circulatório. O sistema digestório é completo, com boca e ânus. Sempre vou reforçar que possuir boca e ânus está muito atrelado ao sistema digestório completo. A respiração pode ser tanto pulmonar, eles já apresentam estruturas semelhantes a pulmões, quanto branquial, porque depende da espécie que vai ocupar um ambiente inteiramente aquático ou terrestre úmido. O corpo é mole e não segmentado, então eles não apresentam estruturas semelhantes aos ossos, por isso que eles são moles. Eles podem apresentar concha de natureza calcária, que vai ser tanto para proteção desses moluscos, quanto para intimidar algum predador ou que esteja ameaçando o animal. Eles ocupam o ambiente aquático ou terrestre úmido, mas como eu já mencionei anteriormente, a maioria localiza-se no mar. E o corpo desses animais é principalmente, de uma forma geral, claro que depende da espécie, mas ele é constituído de 3 partes. O pé, né, a região do pé muscular, que é responsável pela locomoção do animal, a cavidade da massa visceral, eles não apresentam propriamente órgãos, mas estruturas semelhantes a órgãos, que vai se encontrar nessa massa visceral, e a cabeça, né, onde se encontram os órgãos sensoriais e é uma região mais desenvolvida do corpo do animal. Principais classes. Existem 3 principais classes que dividem os moluscos: os gastrópodes, bivalves e cefalópodes.
Os gastrópodes englobam principalmente lesmas, caracóis e caramujos. Vale ressaltar que a lesma não possui uma concha externa proeminente, como seus primos caracóis e caramujos, porque a maioria deles apresenta uma concha única em espiral, com exceção das lesmas, e eles ocupam predominantemente o ambiente terrestre úmido, mas também existem espécies no mar. E eles possuem a rádula, que é uma estrutura na região próxima à cabeça, raspadora, que vai auxiliar na digestão e captura do alimento. Não é uma boca, mas ocupa um papel semelhante a puxar e rasgar, pegar o alimento que eles precisam. Os bivalves englobam principalmente as ostras e mariscos. Normalmente vão apresentar duas conchas, né, divididas em duas regiões resistentes, né? A ostra tem essas duas regiões de concha, certo? Habitam predominantemente em ambiente aquático, não havendo muitos representantes do terrestre úmido. Eles são filtradores, eles captam do ambiente o que eles precisam, nutrientes, partículas alimentares. Eles não caçam, vamos dizer assim, eles são filtradores. E por último, cefalópodes, que englobam as lulas e polvos, que ocupam predominantemente o ambiente aquático, podem ou não apresentar concha. Por exemplo, a lula possui uma concha interna. Não é uma concha absurdamente dura, mas ela faz o papel de resistência do animal. O polvo não apresenta concha e os náutilos apresentam uma concha proeminente superior à cabeça deles. Eles possuem visão e audição muito bem apurados, principalmente por um maior desenvolvimento da cabeça deles, que é um pouco maior, mais avantajado. E eles também possuem a rádula, que é a estrutura raspadora que auxilia na captura e na digestão do alimento, além de tentáculos. Boa parte dos representantes dos cefalópodes apresentam tentáculos que auxiliam na locomoção e na captura de alimentos. Vale ressaltar também que não são todos, mas muitos representantes apresentam a capacidade de camuflagem e liberar substâncias no ambiente, as famosas tintas de polvo de lula, para escaparem de predadores, para se defenderem. Basicamente, essa é a função. Bom, ao lado vocês podem observar representantes dos três grupos, as três principais classes, entre o caracol, caramujo e a lesma, ostra e mariscos, a lula e um polvo. Dá para você observar que quando se relaciona a lula e o polvo, a cabeça é mais avantajada, é maior. Vamos abordar a reprodução sexuada das três principais classes de moluscos: os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes. Os gastrópodes normalmente são animais hermafroditas, apresentando tanto o sexo feminino quanto o masculino em um mesmo indivíduo, e a sua reprodução vai ocorrer através de uma estrutura denominada de ovoteste. Esse ovoteste vai fundir tanto os testículos quanto os ovários do indivíduo em uma mesma estrutura, e enquanto ocorrer essa reprodução, serão os ovotestes, juntamente com o poro genital, que vão proporcionar essa troca de espermatozoides para que ocorra uma fecundação e, posteriormente, originará novos indivíduos. Como vocês podem observar na imagem ao lado, o ovoteste normalmente localiza-se na região da massa visceral do animal, no caso de um caramujo, e o poro genital que libera esses espermatozoides durante a fecundação. Bom, a reprodução sexuada dos bivalves normalmente ocorre com indivíduos dioicos, sexo feminino e masculino. São divididos, são separados, e durante a fecundação, os machos liberarão os espermatozoides na região do manto da fêmea. A região do manto da fêmea é onde ela recebe esses espermatozoides para que fecundem os óvulos e, posteriormente, originem novos indivíduos. E essa região do manto normalmente localiza-se próxima à massa visceral do animal. Obviamente, sempre vai ter a questão da espécie, mas, de uma forma geral, é perto da massa visceral onde ela se localiza. E, por fim, a reprodução sexuada dos cefalópodes. Também são animais dioicos, né, com sexos separados. E os machos, como eles normalmente apresentam os tentáculos, né, que são os polvos, as lulas, os náutilos, eles vão transportar os espermatozoides dos machos para o manto das fêmeas, né? E aí vai ocorrer a fecundação e ela depois vai liberar novos indivíduos no ambiente.
Os artrópodes, dentre todos os invertebrados, apresentam o maior número de espécies em disparado. E hoje nós vamos abordar principalmente 3 grandes grupos de artrópodes: crustáceos, insetos e aracnídeos. Vocês podem observar exemplos desses 3 grupos nas imagens abaixo. O filme Vida de Inseto, como o nome já diz, apresenta diversos exemplos de insetos. Os crustáceos, como o seu siriguejo, que é um caranguejo, e Larry, a lagosta, uma lagosta, do desenho animado Bob Esponja. E aracnídeos, como as aranhas viúva-negras, que são uma das mais venenosas de todo o mundo, os ácaros e os escorpiões. Aspectos gerais dos artrópodes. Principalmente pelo fato deles constituírem o filo com o maior número de espécies de todos os invertebrados, eles executam papéis essenciais e fundamentais para que haja um bom funcionamento do meio ambiente, do ecossistema, das cadeias alimentares, que haja um equilíbrio entre a quantidade de animais X e a quantidade de animais Y. Se há um desequilíbrio, podem ocorrer pragas como gafanhotos ou um excesso de sapos ou outros indivíduos no ambiente, por exemplo. Eles podem ocupar papéis de presas, predadores e parasitas, por exemplo. Possuem uma simetria bilateral e um sistema nervoso ganglionar ventral, as células nervosas são concentradas ventralmente em gânglios. Possuem um sistema circulatório e possuem um sistema digestório completo, com boca, ânus, intestino, um bom funcionamento para o indivíduo. E a respiração deles é diversificada, pode ser executada de uma forma branquial, traqueal ou filotraqueal. Branquial para os indivíduos de ambiente aquático e traqueal ou filotraqueal para os indivíduos de ambiente terrestre úmido. Vale ressaltar que a excreção deles é executada pelos túbulos de Malpighi. Como vocês podem observar na imagem acima, os túbulos de Malpighi são estruturas que auxiliam na excreção, são próximos ao intestino e eles são essenciais para que haja um controle da eliminação de excretas, para que não haja um excesso de perda de água. E o exoesqueleto que eles possuem, que protege eles de choques mecânicos e evita a perda de água, também são essenciais para que ele mantenha a umidade necessária para a sobrevivência. Vale ressaltar que, como esse exoesqueleto que eles apresentam são impermeáveis, eles não conseguem realizar uma respiração cutânea. Por isso que eles precisaram desenvolver orifícios para a respiração, que são o sistema traqueal e filotraqueal. Brânquias são para os indivíduos de ambiente aquático. Como esse exoesqueleto é rígido e protege contra choque mecânico, ele não é flexível. Então, quando os insetos estão crescendo, eles vão passar por mudas ou equidizes e vão se soltar, deixar para trás esse exoesqueleto, como mostra a imagem ao lado, que demonstra um grilo deixando o exoesqueleto antigo para trás, porque ele cresceu, se desenvolveu. Posteriormente, ele vai desenvolver um novo exoesqueleto, vai sofrer de novo uma muda. É um constante processo de equidise e muda. E esse exoesqueleto deixado para trás é denominado de exúvia. Vale ressaltar também que esses indivíduos apresentam patas, antenas, que são apêndices articulados ao organismo dele, que auxiliam tanto na locomoção quanto a sentir o ambiente. São sensoriais, são apêndices sensoriais, como as antenas, por exemplo. Vamos abordar 3 das principais classificações dos artrópodes. Começaremos pelos crustáceos. São indivíduos que apresentam uma simetria bilateral. O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. A junção da região da cabeça com o tórax é denominada de cefalotórax. Possuem 2 pares de antenas. Importante frisar essa característica porque ela é única a esse grupo de indivíduos. São uma característica específica e especial deles. Possuem 5 pares de patas locomotoras, 1 par de mandíbulas e 2 pares de maxilas. Vocês só podem observar na imagem ao lado a região cabeça, tórax e abdômen, as antenas e as próprias mandíbulas dos crustáceos. Como eles apresentam um exoesqueleto bastante resistente, mais do que os outros artrópodes, eles são mais fortes aos impactos externos do meio ambiente onde eles vivem. E eles ocupam principalmente ambientes aquáticos. Também existem indivíduos que ocupam ambiente terrestre úmido, mas o foco é no mar, no meio ambiente aquático, e eles executam principalmente a respiração branquial.
Com relação ao grupo dos insetos, eles apresentam o maior número de espécies de todos os grupos de artrópodes. Apresentam um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, e podem ou não apresentar asas, dependendo do tipo de espécie que é analisada. Possui 3 pares de pernas e um par de antenas, diferentemente dos crustáceos, que possuem os 2 pares de antenas. E a respiração ocorre principalmente por estruturas denominadas de traqueias, o sistema traqueal e filotraqueal, que captam o oxigênio do meio ambiente e depois distribuem com auxílio das células para todo o corpo. Podem ser de vida livre ou parasitas. Parasitas, os principais exemplos são os piolhos e as pulgas. E, infelizmente, eles podem carregar vírus e transmitir doenças aos seres humanos, no caso do mosquito da dengue, da chikungunya e do zika, além de existirem insetos que causam danos materiais ao homem também, no caso dos cupins, que roem madeira, papel, que são o alimento deles. Bom, mesmo que ele seja responsável por transmitir doenças e causar danos aos bens materiais aos seres humanos, e que seja importante combater tais problemas, eles também são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Como eles estão basicamente na base da cadeia alimentar, que são essenciais para a alimentação e sobrevivência de outros indivíduos, se esses insetos forem totalmente extintos, eliminados de determinado ambiente, vai haver um completo desequilíbrio entre a proporção de indivíduos em um ambiente e do próprio desenvolvimento da fauna e flora desses locais. Bom, abaixo vocês podem observar as estruturas fundamentais de um inseto: cabeça, tórax e abdômen, a possibilidade ou não de possuir asas, as suas patas, e eles também apresentam olhos simples, olhos compostos, que auxiliam na percepção de claridade, luminosidade e na formação de imagens bem simples, para que eles se orientem na hora de fugir de um predador ou de buscar por um parceiro sexual, por presas. Com relação aos aracnídeos, eles são divididos em outros 3 subgrupos. Vamos começar apresentando as aranhas. Elas possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Na região do cefalotórax encontram-se as quelíceras e os pedipalpos. Esse par de pedipalpos são responsáveis por auxiliar na manipulação da presa, porque são estruturas sensoriais. E as quelíceras, existe um par de quelíceras que são estruturas que inoculam o veneno, a peçonha dessas aranhas nas suas presas, nos indivíduos que elas capturam. E no abdômen encontram-se a abertura do sistema respiratório, o ânus e as fiandeiras. Essas fiandeiras são estruturas responsáveis pela produção dos fios de seda utilizados nas teias de aranha. Bom, elas apresentam também um número variável de olhos com capacidade simples de captar luminosidade e formar imagens, que auxilia também na sua locomoção e na captura das presas. Muitas espécies de aranhas podem causar sérios problemas para o ser humano, como as viúvas negras e a aranha marrom, que uma picada, dependendo da quantidade de peçonha injetada no ser humano, pode levá-lo a óbito em questão de pouco tempo. Já a caranguejeira, que é uma aranha um pouco maior, e as aranhas comuns de jardim não representam um grande perigo ao ser humano, mas sempre deve tomar cuidado quando você encontrar com uma aranha que você não conhece. E elas desempenham um papel fundamental no controle de insetos, que é o grupo que apresenta o maior número de artrópodes no ambiente, além do controle de outros seres vivos. Então, por mais perigosas que elas possam ser para o ser humano, elas também desempenham um papel fundamental no meio ambiente. O outro subgrupo do grupo dos aracnídeos que nós iremos abordar serão os escorpiões. Eles possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Na região do cefalotórax encontramos 4 pares de patas e um par de pedipalpos. Esses pedipalpos normalmente apresentam o formato de pinças que auxiliam na manipulação e na captura dos alimentos. Na região da boca, eles também apresentam um par de quelíceras. Só que, diferentemente das aranhas, esse par de quelíceras não possui peçonha, apenas auxilia na trituração e quebra dos alimentos. E, como vocês já devem imaginar, eles possuem um aguilhão venenoso na parte posterior do seu abdômen, que auxilia tanto na defesa quanto na captura de alimentos. Esse aguilhão venenoso pode ou não apresentar um veneno letal para o ser humano. Caso você encontre o escorpião amarelo da Palestina, que também é chamado de escorpião da morte, que é literalmente um dos escorpiões mais venenosos do mundo,
o correto é chamar as autoridades e ficar bem distante, porque ele pode causar e levar a óbito em pouco tempo. Bom, existem escorpiões que também não apresentam venenos letais para o ser humano, mas deve-se tomar os devidos cuidados de qualquer forma. Abaixo, você pode observar a anatomia simplificada de um escorpião, mostrando as quelíceras próximas à boca, os pedipalpos, o seu abdômen, né, e a sua cauda com o aguilhão venenoso. Por fim, o último subgrupo dos aracnídeos que nós abordaremos serão os ácaros. Eles possuem quelíceras que auxiliam na manipulação e captura do seu alimento, possuem 4 pares de patas na fase adulta e não apresentam antenas. É uma característica fundamental e que diferencia os ácaros dos demais artrópodes e aracnídeos. Bom, eles não apresentam olhos, mas possuem estruturas que conseguem captar estímulos luminosos do ambiente, que o auxiliam em sua locomoção e captura de suas presas, que são denominados de ocelos. Esses ocelos também são encontrados nas planares, como nós já vimos na nossa outra aula. Bom, eles são de pequenas dimensões e podem ocupar diversos habitats. Podem ocupar regiões úmidas, vegetações, o solo, a superfície de travesseiros, camas, tapetes, roupas e até mesmo a pele humana e pele animal. Como eles podem se apresentar em diversos habitats, eles também possuem uma alimentação muito variada. Podemos se alimentar de vegetação, vegetais, fungos, outros ácaros, pequenos artrópodes, excrementos animais e até mesmo de escamas de seres vivos. Essas escamas podem ser até mesmo do seu próprio rosto, por isso que é fundamental manter uma higiene e uma saúde corporal da sua pele para evitar um acúmulo de ácaros na sua face. Bom, eles se apresentam em diversos ambientes, eles possuem uma dieta muito variada e também podem causar sérios problemas de saúde, principalmente relacionados ao sistema respiratório aos seres humanos. Pessoas com asma, rinite, bronquite são as mais afetadas e eles podem acarretar, não levar a óbito, mas prejudicar muito a saúde do ser humano. Por isso que é fundamental manter o ambiente em que você vive limpo, colocar ao sol as roupas e lavá-las com frequência para evitar o acúmulo desses artrópodes. E o último filo que nós iremos estudar será o dos equinodermos. Bom, existem diversas espécies dentro desse filo, mas seus principais representantes são as estrelas do mar, assim como Patrick Estrela do famoso desenho Bob Esponja, os lírios do mar, os pepinos do mar, ouriços do mar e serpentes do mar. Num outro vídeo que será postado por outro integrante do PIBID, falando sobre os cordados especificamente, vocês vão entender um pouco mais e saber que os equinodermos possuem uma proximidade muito maior com os cordados do que todos os outros filos que eu apresentei para vocês até agora, devido a características embrionárias que equinodermos e cordados possuem em comum. Bom, aspectos gerais. São animais de vida livre, então eles não são parasitas, são sempre de vida livre. São exclusivamente marinhos, então eles não habitam água doce, apenas o mar. Possuem simetria radial na fase adulta, assim como demonstra a imagem da estrela do mar ao lado. Essa é a simetria radial, com essas 5 divisões, esses 5 eixos, dividindo a estrela do mar. Possuem um sistema digestório completo, com boca e ânus. Sistema nervoso bastante simples, eles são os animais com parentesco mais próximo aos cordados, mas ainda não possuem um cérebro, por isso que é muito simples o sistema nervoso desses animais. Eles não possuem sistema circulatório e nem excretor também. E a respiração é realizada por difusão ou por brânquias, dependendo da espécie. Abaixo, vocês podem ver um exemplo de como ocorre a difusão. Na primeira etapa, há uma maior concentração de O2 no meio ambiente, no mar, e uma pouca concentração de O2 no organismo do indivíduo. Quando ocorre a difusão, a alta concentração de O2 que estava no ambiente passa para dentro do organismo do indivíduo e há um equilíbrio entre o O2 do ambiente e o O2 no indivíduo. Basicamente, esse é o conceito da difusão. Os equinodermos são divididos em 5 principais classificações.
A asteróide, que engloba as estrelas do mar, que normalmente apresentam em torno de 5 braços e alimentam-se de corais e moluscos, normalmente de ostras. Sim, as estrelas do mar normalmente se alimentam de ostras, claro que depende da espécie de estrela do mar. Bom, as equinóideas, que englobam os ouriços do mar, que possuem um formato de globo e apresentam espinhos bem desenvolvidos, podendo apresentar ou não venenos potentes, tanto que quando há competições de surf ou nado no mar, é importante saber se há uma concentração ou não de ouriços do mar nessa região, porque pode ser perigoso para os banhistas e surfistas e atletas que podem vir a entrar em contato com esses seres venenosos. Por isso que deve-se tomar cuidado. Bom, os holuturoidea, que são os pepinos do mar, assim como o nome diz, possuem um formato semelhante ao vegetal pepino. Não é a mesma coisa, mas como o nome diz, é semelhante. Possuem um corpo alongado e mais flexível, e eles apresentam tentáculos ao redor da boca para coletar partículas de alimento. Normalmente ele fica no fundo do mar e vai coletando as partículas de alimento que ele encontra pelo caminho. Os crinóideas, que englobam os lírios do mar, eles são fixados em um substrato e a boca é voltada para cima. Então ele vai captando com os braços que se encontram ao redor da sua boca as partículas alimentares que ficam em suspensão na água. Ele fica fixado, mas pelo menos ele tem uma chance de capturar com os tentáculos o que ele precisa para sobreviver. E por fim, o Fiuroidea, que engloba as serpentes do mar. Assim como o nome diz, elas possuem tentáculos, normalmente 5 braços, que se assemelham a serpentes, a cobras. Por isso que o nome dele é serpente do mar. E ele realiza movimento ondulante e permite o seu deslocamento no fundo do mar. Então, caso você encontre uma serpente do mar, pode saber que ela se locomove e ela não é simplesmente uma estrela do mar. Ela é muito confundida com estrela do mar. Mas não, é uma serpente do mar e ela se locomove. Bom, com relação à reprodução dos equinodermos, mesmo que a maioria dos indivíduos apresentem sexos separados, indivíduos masculinos e femininos, são indivíduos dioicos, eles não apresentam uma reprodução sexuada em que há contato entre os dois indivíduos. Então, eles liberam, no ambiente que eles se encontram, no oceano, gametas femininos e masculinos, que vão posteriormente se encontrar, vai ocorrer uma fertilização, uma fecundação, duplicação celular e depois vai originar novas estrelas do mar, lírios do mar, a espécie que for de equinodermo. Então, eu estou frisando que por mais que eles tenham animais de sexos distintos, não há um contato e a fecundação é externa. Com relação às estrelas do mar, que são um dos principais representantes deste filo, elas também apresentam reprodução assexuada. Elas apresentam alto grau regenerativo. Então, se um de seus braços for seccionado, vão regenerar com o tempo e originar novos indivíduos geneticamente idênticos ao indivíduo materno, ao indivíduo progenitor. Como vocês podem observar na imagem abaixo, há um indivíduo progenitor, ocorre a fragmentação de um de seus braços, a estrela materna vai regenerar esse braço que ela perdeu, e esse braço que foi seccionado, depois ele vai originar um indivíduo geneticamente idêntico à mãe. Gente, eu vou sempre frisar, reprodução assexuada para qualquer animal, qualquer filo, nunca vai conferir uma boa variabilidade genética. É apenas uma característica e é um recurso desse animal para ele continuar a reprodução dele. Bom, depois de fazer um estudo sobre todos esses filos, nós chegamos à conclusão de que a diversidade de vida no planeta é imensa. Nós ainda não catalogamos nem 10% de toda a vida no planeta Terra. Ainda existem muitos mistérios a serem desvendados com relação à vida. E nós fazemos esse estudo para entender um pouquinho do que nós conseguimos ver e estudar da vida, tanto no mar quanto na terra. Então, eu espero que vocês tenham gostado e obrigada pela presença de todos vocês. As principais referências de tudo que eu falei e apresentei para vocês são os 2 livros, um pré-vestibular de Biologia, volume 1, do Sistema de Ensino Poliedro, e o outro, Biologia Básica, ficha resumo para vestibular e Enem, com o autor Célio Cremonesi Filho.
Ambos são livros muito bons, se vocês se interessarem pelo assunto, eu recomendo vocês darem uma olhada. E, bom, uns agradecimentos, eu vou agradecer ao PIBIT e ao FJF, ao Instituto de Biologia, que todos proporcionaram essa experiência de eu poder dar a aula para vocês. E obrigada a vocês que estiveram comigo, acompanharam a aula. Espero que vocês façam um bom Enem, boas provas, e que eu tenha ajudado e contribuído um pouco para o aprendizado de vocês. Enfim, até a próxima!